49, 47. Bom dia, pessoal. Bom dia, minha gente, meu Brasil varonil. Brasil varonil, estamos aqui no nosso Café com Palavra. Isso, Café com Palavra. Tá? E a palavra de Deus. E ontem foi extraordinário, né, Sr. João? Ontem foi maravilhoso. você sabe que deu muito... Não, no fim aqui tá ficando muito bom demais. Tá ficando muito bom, né? Bom demais. Você tem uma ideia aqui, gente? Nós já lemos aqui basicamente uns 3 ou 4 capítulos aqui ainda do... Estamos aqui no nosso devocional pela manhã. E hoje nós vamos aprofundar aqui, porque eu aprendi coisa aqui hoje, hein? Eu aprendi coisa aqui com a enciclopédia aqui hoje que eu nunca tinha visto aqui nas escrituras. Vamos passar por ela aqui, vocês vão entender. Nem lembrava do livro. Não lembrava, não. Ele falou que tem uma passagem que está escrita aqui. Não, vamos chegar lá. Que estava escrito lá em Miqueias. Eu nem sabia nem que tinha Miqueias na Bíblia. Entendeu? Ontem eu falei sobre o cidadão, o José, que foi o maior empreendedor imobiliário que teve no mundo. Não foi, João? Até hoje, nunca teve. Olha, esse José, ele foi de uma inteligência. Porque todo mundo olha para José, só lembra dele quando ele foi jogado na Cova dos Leões e quando ele assumiu o governador, como governador do Egito. Só. Mas quando você entra profundo na história dele, né? Vai longe, viu? Vai longe. E ali ele fez olha o que ele fez, eu vou só sintetizar, assim, daquilo que nós falamos ontem. Quando ele se viu numa situação em que ele estava com todo o dinheiro na mão, ele tinha toda a fortuna na mão. Toda a terra. E o povo do Egito, os egípcios, venderam todo o seu gado, né? O gado e a troca de alimento, todo o seu gado foi vendido para Faraó, para José. José era o grande administrador. Então José comprou com o dinheiro de Faraó todos os gados daquele pessoal, a troco de comida. E aí comeram durante um ano. Depois que eles comeram durante um ano, acabou a comida. Acabou a comida, né, Fernando? Aí o que eles fizeram? Voltaram a bater na porta dele. Não tinha outro lugar pra ir, né? Não tinha lugar pra ir, né? E aí eles chegaram lá e fizeram o quê? Perguntaram o quê? Falaram o quê com José? Não, aí falaram que não tinha aquele... Acabou o dinheiro, né? E agora eles precisavam de comer. Então, então tinha o quê? Tinha os animais para vender, né? Eles falaram que não tinha mais o que comer e aí já tinha acabado a comida e eles não tinham mais animais. Aí eles falaram assim, olha, nós só temos a terra e só sobrou a terra. Só tem nós e a terra. Nós e a terra. Então José falou assim, então faz o seguinte, me vende, vou comprar a terra de vocês, né? E vou contratar vocês. Olha o que José fez. Comprou a terra deles. Só que o que adianta ter a terra se não tem ninguém para trabalhar? Não adianta. Fica improdutiva. Ele falou, então eu vou contratar vocês. Agora você vai ser empregado do governo. Vamos falar assim, né? Você vai ser empregado do governo, porque vocês vão trabalhar na terra, porque vocês já conhecem, sabem trabalhar. Olha a inteligência. Os caras já sabiam trabalhar, conhecia, tinha know-how, tinha experiência, porque não adianta nada você comprar alguma coisa se você não tem know-how, você não tem experiência sobre aquilo. E aí ele colocou lá, vocês vão trabalhar na terra. Aí José falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão trabalhar e eu vou ensinar vocês como é que vai ser a forma de pagamento. Então ele falou assim, ó, a quinta parte daquilo que tudo que for produzido na terra, na quinta parte vocês irão separar e essa quinta parte é sagrado, é de Faraó. A terra é dele, que eu já comprei, já paguei para vocês vão trabalhar. Agora, a quinta parte é dele. A quinta parte, sabe o que é a quinta parte? É 20%. 20%. Então ele dividiu em 5, falou assim, ó, a quinta parte vai para o Faraó e as outras 4 é vossa. Uma parte você vai usar para guardar, que é a semente. Semente. A outra parte talvez vocês negociam e a outra parte vocês usam como alimento para vocês comerem. Até os meninos, né? Como é que o senhor falou que fazia lá na casa do senhor na época? Lá a gente plantava a terça, né? Então meu pai plantava milho. Isso quando você morava lá em Minas? Lá na roça. Na roça, como é que era? Tudo que a gente plantava era terça, né? Chamava terça? Chamava terça, era terça. Então a gente fazia, meu pai media, então, três medidas iguais. 3 medidas iguais. 3 medidas iguais? Iguais. A terça? Três medidas iguais. Então, uma era do patrão e 2 era nossa. Então você dividia 3 iguais, uma vai pro patrão e as outras é para vocês. Aí fazia o quê? Plantava com isso? Aí comia, plantava. Assim que fazia. Então você vê que as coisas já vêm lá de trás, né? Foi José que inventou lá atrás. Olha a inteligência dele. E ali
tudo bem, resolvida a situação, todo mundo agora com comida, todo mundo agora com serviço, ninguém passava fome, embora a escassez ainda permanecia, mas eles estavam acomodados em termos de trabalho e de mantimento, né? Bom, agora nós vamos entrar na outra parte que é muito importante demais. Essa aqui nós estávamos lendo aqui, e a Bíblia fala então que agora, nós estamos no 48, né? José, ele... No 47 nós estávamos? No 47, né? Falando sobre isso. Nós estávamos no 47 e tal. E aí ele comprou toda a terra. Agora no 48 fala que Jacó adoece. Jacó era o pai de José, né? E agora ele faz uma coisa interessante que o meu pai estava explicando aqui, gente, que eu não tinha visto ainda, né? Eu não tinha visto ainda. Que a Bíblia fala aqui, depois que aconteceu tudo isso, aqui ó, aconteceu tudo isso, que disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então alguém falou assim, José, é o seguinte, seu pai está lá morando, como era o nome da cidade mesmo que ele ficou morando, que deu para ele morar? Goze. Tava lá em Goze e chegou o assunto lá para José e disse assim, José, o seu pai está doente, seu pai está meio doente, era importante você ir lá ver, né? Aí José pegou e fez o quê, João? Pegou os 2 filhos, foi? Os 2 filhos levou, Efraim e Manassés. Como é que ele pegou? Como é o nome deles? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés? E Manassés. Ah, é? E aí o que ele fez? Chegou lá diante de José? Diante de Jacó. De Jacó, isso. Aí chegou lá para Jacó abençoar, né? Levou os filhos, apresentou para ele. Na verdade o Jacó perguntou, quem é esses aí, não foi? Ele perguntou, quem é esses aí? Ele disse, meus filhos que Deus me deu. Né? E aí então Jacó pediu para ele chegar perto, porque Jacó já não enxergava direito. Jacó já estava meio cego, não enxergava. Ele falou, traz os meninos perto de mim. Aí abençoar. Perguntou, quem são esses meninos? Ele falou, são os meus filhos que nasceram no Egito. Não é isso? Como é que foi? E aí para poder abençoar eles, né? Então Jacó pegou, José chegou os meninos, colocou Efraim e Manassés na frente dele. Né? Então, só que ele tinha que abençoar Manassés, que era o mais velho, né? Ele tinha que receber a bênção. Mas Jacó transferiu a bênção de Manassés para Efraim. Olha aqui, gente, ó, eu tô aprendendo aqui, ó. Jacó estava lá sentado, era cego. José chegou com os 2 filhos. O Jacó perguntou, quem são esses meninos? Falou assim, não, esses meninos aí são os meus filhos que nasceram aqui no Egito. Jacó ficou feliz, né? Porque Jacó falou assim, olha, eu não esperava nem, como é que foi que o senhor falou para mim aqui? Ele falou assim, eu não esperava nem de ver você e agora estou vendo até a sua descendência. Ele falou, eu não esperava nem de ver você. Para mim você já tinha morrido lá naquele tempo, né? Porque pelos que os outros filhos dele fizeram com ele, enganou ele, para ele José era morto. Já era morto. Nós passamos por essa história. Aí ele falou, então me traz os seus filhos. Aí o Jacó falou assim, ó, segundo nós aprendemos aqui, olha... É o seguinte, esses 2 filhos seus aí, embora ter nascido no Egito, é como se fossem meus filhos. Quer dizer, ali é o vô falando pro filho, ó, esses netos aí é meu. Esses meninos aí são meus, é como se fossem meus filhos. Então, o seu vai contar só a partir deles aí. Quando nascer a geração deles. Aí é seus filhos, isso daí é meu filho. Foi bonito isso, né? Foi bonito. O vô agora trouxe os 2 filhos. Aí trouxe, quem que era o mais velho? Manassés. Manassés e Efraim. E Efraim. Aí, como ele era cego, ele colocou o Manassés na direita, né? Isso. E o Efraim na esquerda, pelo que o senhor está falando aí. Tá escrito tudo na Bíblia lá, viu? Eu não estou só sintetizando para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Aí colocou agora o Jacó, que era o vô, ia abençoar os meninos. Abençoar os netos. E a bênção deveria vir por qual primeiro? Para Manassés. Para Manassés, que era a bênção maior, deveria vir para Manassés, que era o neto mais velho. O neto mais velho. Aí como é que ele foi que ele fez com a mão que o senhor falou aí? Ele fez assim, ó. Meu pai tá dizendo que ele fez assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou até mudar aqui pra vocês entenderem aqui, ó. Meu pai me ensinou isso aqui, ó. Se você olhar a Bíblia, é isso mesmo. Tá aqui na frente. Né? Propositalmente, José colocou na frente do vô. Pra poder... Manassés e Efraim, ó. Manassés aqui, Manassés na direita. Manassés na direita e Efraim na esquerda. Que aí ele ia abençoar a benção maior para Manassés e a benção menor para Efraim. Isso. Aí sabe o que Jacó fez? Jacó fez assim com a mão, ó.
É assim. E abençoou Efraim mais do que Manassés. Aí ele está abençoando ali o Efraim mais do que Manassés, abençoando mesmo. Aí José foi lá e falou, pai, tá errado, a sua mão tá errada, tá invertida, tem que abençoar o primeiro, o mais velho, porque ele tá aqui, ó. Ele é o primogênito, quer ver, ó? O verso de número 18, de 48, de 48. Ó. José disse a seu pai. Vindo, pois, José a seu pai, punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. Isso. E foi aos meus olhos e tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. Dá uma olhada aqui, ó. E José disse a seu pai, não é assim, meu pai, porque este é primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu sei também, ele será um povo, será um povo grande, contudo seu irmão menor será maior que ele. Veja bem, ele colocou a mão assim. A mão direita foi a mão direita foi na cabeça do mais novo e a mão esquerda. Olha, gente, é impressionante isso aqui, ó. Contudo que ele era cego. Não é isso? Eu aprendi aqui. Aí ele foi lá e abençoou os dois meninos, né? E depois ele falou uma coisa aqui, seu João, ele ele também fazia um juramento, né? Onde que nós falamos sobre Efrata, né? Efrata. Efrata. Mas talvez acho que não vai dar tempo hoje. Não, deixa. Mas ele faz um comentário aqui, que depois que Jacó abençoa eles assim, foi ali como se fosse um acerto, né? Porque ele fala assim, ele chama José e fala assim, olha, eu quero que quando eu morrer, você me enterre não me enterre no Egito. Pedi para não enterrar no Egito. Ele estava no Egito, mas não queria ser enterrado no Egito. Aí ele fala assim, olha, quando a sua mãe morreu, que era Raquel, eu estava vindo de Canaã, Padã, né? De Padã. Estava vindo de Padã. E ela morreu no caminho. Ela morreu no caminho. Olha o que o senhor falou. Ela morreu aonde? Qual é o nome da cidade? Perto de Belém? Como é o nome da cidade? Efrata. Efrata. Olha o que ele falou para mim. Eu não tinha percebido isso. Olha, eu estava vindo... Ali era pai, filho e falando da viúva, da mãe de José. Da mãe de José. Quando eu estava... José e Efraim. A mãe de José, né? E Benjamim, né? Benjamim. Mas estava ali só o José e o pai estava contando. Ali era o pai contando para os netos ouvir e também para o filho ouvir. Olha, o que aconteceu, eu estava vindo com a Raquel lá na época, a mulher de Jacó era Raquel, que era a mãe de José. Isso. Nós estávamos vindo de Canaã, de Padã, aí ela morreu, aí eu comprei uma terra lá onde ela morreu, enterrei ela em Belém, que é Efrata. Né? Ela ficou enterrada lá, mas eu quero ser enterrado para lá também, eu não quero ficar por aqui, no Egito. Aqui, nessa parte que nós estamos falando de Efrata, né? Efrata é o nome da cidade, é que eu estou confundindo com o Efatá. Efatá está dizendo abre-te, né? Aqui não tem acento, Efrata. Efrata. E aí no capítulo 48 vocês vão ver essa história que eu estou falando para você, que José estava tendo agora uma conversa com seu pai, né? E ele fala no capítulo 4 aqui, ó, e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar-se, porém a multidão. Jacó estava dizendo que teve um sonho, e Deus falou que seria grande, que ele voltaria para Canaã, que ele iria morrer. Mas a descendência de José ia ser grande. Aí ele está contando para os netos, olha o que ele está contando para os netos e também para o seu filho, o acontecimento, como morreu a Raquel e como é que aconteceu. Ele fala assim, olha, no verso 5, como é que está escrito aí, seu João? No verso 5 do 48. Está escrito assim, como? Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus. Tá vendo? Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de teus na sua segurança, irmãos. Na sua herança, né? Serão chamados na sua herança. Agora veja o 7 aí, vê o 7 aí, ó. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel,
na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Que é Belém, tá vendo? Aí por isso que lá em Miqueias ele faz essa citação. Nós estamos em Gênesis, e lá em Miqueias faz essa citação de que ela foi enterrada, que nós vamos ler daqui a pouco, que você vai ver aqui. Aí, falando isso, gente, não tem como falar que a Bíblia não foi escrita por Deus. Lá na frente já existia um plano de Deus, porque porque não dá tempo, o tempo não permite, mas há uma coisa ligando a outra, assim, ó, porque Jesus ele veio da linhagem de José. Da linhagem de José. Depois você vai ver a hora que Jacó começa a distribuir a bênção antes de morrer. E essa cidade Efrata, ela é falada lá em Miqueias, que o senhor falou, que lá em Miqueias. Olha o que acontece aqui, ó. Eu nem sabia que tinha Miqueias na Bíblia, pra você ter uma ideia, tá? Miqueias é um livro da Bíblia. Vai falar, mas você é pastor, eu sei, mas a gente, né? Nem tudo, e ele, nem tudo ele sabe. Ele falou assim, tá lá em Miqueias, fala sobre... Miqueias quanto? 5:2. Ó, Miqueias 5:2 fala dessa passagem aqui de Gênesis 48. Olha aqui, ó. Miqueias 5:2, ó. E Belém, e tu Belém... Bom, primeiro vamos falar dessa parte que ele fala de Efrata aqui, ó. Eu vou... Vindo, pois eu, de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Que é Belém, tá vendo? Aí por isso que lá em Miqueias ele faz essa citação. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá, e que será... O que será? O que será Senhor em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. De longe, vem de cá. Vem de cá aqui, ó. Aqui fala que a Raquel, que era mãe de José, ela foi enterrada em Efrata. Em Efrata, você sabia disso? Então, tá lá em Miqueias, esse texto aqui, porque dali veio a linhagem, depois nós vamos falar mais. Então, gente, é fantástico. Você não dá para falar tudo agora. Mas não perco... Olha, eu sempre gosto de usar aqui o texto para dar uns conselhos, né? Qual o conselho que eu dou diante de tudo que nós lemos? De você reverenciar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, né? Os anciões, enquanto estiver com vida, ouvir. Veja que Jacó já estava cego, Jacó estava doente. Já nos seus últimos dias. Quando José ficou sabendo que ele estava doente, José saiu correndo e foi lá atender. Às vezes você sabe e tem a notícia de que seu pai, sua mãe está passando mal, está doente. Ah, deixa que ele se vira. Ah, não, depois eu vou. Depois. Depois fica tarde demais. Depois fica tarde demais, né? Porque a gente parece que dá mais valor à morte do que à vida. Porque quando morre, a gente para tudo. Desmobiliza tudo, cancela a agenda, tudo para ir ao sepultamento. Quando que o mais importante é ir com vida. Né? Aqui houve uma audiência. José se apresentou diante do seu pai, que já estava velho e doente, e o pai dele foi lá fazer um acerto com ele, de conversar, explicar tudo o que estava acontecendo. E alegre porque ele não esperava nem de ver ele, porque acabou vendo até os seus filhos. Vendo até os seus filhos. Então é importante você dar valor a essa parte. Não, nem para falar isso, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e viva muito tempo sobre a terra. Tá vendo aí? Então fica com essa palavra aí. Como é que é? Honra, o que a Bíblia fala? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e viva muito tempo sobre a terra. Essa parte está escrita lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 6. O primeiro mandamento está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Oxe, eu vou nem conferir aqui, que eu já sei que já está lá. Então, gente, é isso. Deus abençoe. Vai dando joinha. Vai compartilhando, não esquece.
Hoje foi muito bom. Nós já navegamos aqui pra caramba na Bíblia. Aqui, né? Já lemos, já mastigamos, já fomos pra trás, pra frente, cada momento. É que não dá pra falar tudo agora, né? Porque, né? Não dá. Amanhã, segunda-feira a gente volta. Segunda eu vou viajar, eu vou voltar só na quinta-feira. Na quinta-feira. Quinta-feira a gente volta. De hoje a 8 horas a gente pode falar de novo. A gente pode falar de novo. Você vai mastigando aí, mas ó, eu recomendo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, vai ler, mas para um momento, mas leia concentrado, você vai ver como as coisas vão se conectando. Não vai somente ler, vai ter que examinar. Ó, examinar. Nós já examinamos aqui, tem uma hora que traz aqui um momento aqui, que o Jacó traz todos os filhos e reparte. E abençoa todos eles, cada um com a sua porção. Só não abençoou, foi só, cadê a Levi? Não, também Simeão que subiu na cama dele. Não, chega lá, não, aí foi Rubem. Foi Rubem, nós vamos falar de Rubem, que subiu na cama dele e teve um problema por causa disso. Nós vamos falar isso aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.